A gente tem aí uma aula de hoje que eu estou setando como eletricidade estática, tá? É muito importante vocês saberem disso, porque muitos equipamentos sofrem danos graves, tá? Muitos graves mesmo, de você perder aquele equipamento por conta da eletricidade estática, tá? Então a gente vai agora mostrar aqui o que é, como funciona e alguns cuidados que nós devemos ter com ela. Nessa aula também vamos falar sobre os equipamentos de proteção do computador pode ter, porque como o nosso curso é de hardware, a gente já vai começar já agora aprofundar a questão do hardware em si. E vamos falar também do consumo das peças. Então vocês vão começar a perceber o porquê daquela primeira aula e o porquê dessa parte inicial sobre energia estática. Como ocorre, né? Muitas pessoas não imaginam como é que funciona a eletricidade estática. Eu coloquei aí até o símbolo, certo? Que identifica a eletricidade estática, certo? Elas são descargas eletrostáticas, tá? Ela ocorre quando a gente toca em algum equipamento, em algum chip, com as mãos, certo? Isso ocorre muito quando você vai comprar um componente, quando você vai trocar um componente, você vai pegar de forma errada e ele vai danificar o componente, que é o que eu vou mostrar a vocês em breve. O que são? Acho que... Billy, põe aqui para mim, por favor, Billy, para fazer uma... muitas pessoas devem lembrar, certo? Na sexta, sétima série, eu não me lembro bem, que o professor fez com vocês a mesma coisa que o Tales de Mileto fez. Pegou um lápis, pegou um paninho e começou a esfregar para mostrar a eletricidade estática ali naquele bem, naquele tecido, naquela caneta. E você começa a colocar ali e ele começa a pegar pedaços pequenos de papel, grãos de areia, algo que esteja lá. Por quê? Aquilo ali é eletricidade estática, tá? Aquela eletricidade ali, em alguns chips, em alguns componentes é vital. Ela vai fazer com que o chip se queime, tá? E vocês vão ver por quê. E como elas afetam, tá? O componente e o computador em si. Porque muitas vezes a gente não imagina o porquê aquilo aconteceu. E hoje a gente vai ver na nossa aula, tá? Billy, volta lá no slide, Billy, para que a turma possa ver. A gente só consegue sentir, tá? Eletricidade estática, uma carga estática superior a 3.000 volts, tá? Que é aquela carga pequenininha, que você, eita, tocou aqui, o monitor deu choque, a porta deu choque, então são cargas com mais de 3.000 volts, certo? Então se você já sentiu algum choque assim no monitor, quando você vai passar a mão assim naquele monitor CRT antigo, você escuta como se fossem uns estralozinhos, né? Aquilo ali é eletricidade estática. Como eu estava falando, a partir de 3.000 volts, certo? A gente começa a perceber o choque elétrico, tá? Que é causado pela energia estática. Eu coloquei, se vocês perceberem aí, ó, apenas 1 volt, certo? Pode causar a queima de um chip. Por que apenas 1 volt pode causar a perca de um chip? Porque esse chip, ele foi feito para aguentar uma carga de 2 volts. Se você incluir 1 volt a mais ali que o seu corpo descarregou no chip, por ele ter uma massa menor, certo? Porque aí é sempre assim, o maior passa para o menor. Por que a gente leva um choque na tomada? Porque a massa lá que está gerando aquela energia é bem maior e a gente é menor, então a gente se transforma num terra. Mesma coisa acontece com o chip. A gente vai descarregar nossa energia nele, então ele vai queimar. E às vezes uma memória, ela aguenta apenas 3 volts, aí você pega dela de forma errada, você queima um chip ali, e eu vou mostrar a vocês agora as formas que a gente... Isso não são termos técnicos, são jargões que a gente utiliza para subdividir, certo, os estragos causados pelas descargas eletrostáticas. Quase que não sai. São divididas em duas, tá? As catastróficas. O que são as falhas catastróficas? Estou horrível hoje para falar, viu? São as falhas mais fáceis de serem percebidas, certo? Logo quando você pega ali aquela placa ou chip e ela já não funciona. Então isso quer dizer que você está com uma carga estática muito alta no seu corpo. Então você pegou, ela já queimou ali. Acontece muito, certo? Isso já aconteceu muito. Quando você vai numa loja, certo? Pode tirar o slide. Quando você vai numa loja, tá? Que o cara pega lá, dá a memória para você assim com a mão, toma a memória aí, coloca aí na sua máquina. Aí você vai colocar, pega errado de novo nela, ou senão um processador. Eu já vi processador queimando na mão,
tá? O cristal do processador que vocês vão ver na quarta aula, eu já vi ele queimando apenas uma pessoa pegar. Ele queimou mesmo, ele tostou mesmo na hora lá, porque o chip não aguentou a eletricidade estática que estava no corpo da pessoa. Então, a gente coloca ela como catastrófica, que a partir do momento que você pegou, queimou. Tá? Então, essa aí como tá, são as falhas catastróficas. Catastróficas, oh, que nome horrível de falar. São as mais fáceis de serem percebidas. É quando você queima ela logo de início. E tem as latentes, como eu estou mostrando aí no slide, que são, eu considero ela como bem pior. Por quê? Porque a falha que você descobre no momento, certo? Você pegou o chip, descobriu que está falhando, você já devolve. Diz ao cara, ó, tá queimado, não quero não, me dá outro. Né? Aí azar da pessoa que não soube manusear lá na loja. Certo? Ou senão você em casa não soube manusear, azar vai ser seu. As latentes são aquelas que demoram um pouco para serem descobertas. Tá? Ela demora um pouco para ser descoberta. Então, aquela voltagem não foi suficiente para queimar o chip. Mas ela chegou a danificar o mesmo. Então, com o tempo, tá? Com o tempo você vai ver que ela vai ficar... O computador, vamos supor, uma memória, tá? Que é o que acontece mais, que é o que você pega mais, a memória. E é mais frágil. Você pegou a memória, ela não queimou, mas ela começa a dar tela azul, a travar a máquina, certo? Isso é causado pela estática que estava lá. Aí muita gente pega uma borrachinha, né? E passa lá a borracha nos contatos. O Billy já fez muito isso já. Pega a borracha, passa nos contatos e agora eu sou um técnico de computador, né? Mas isso que você está fazendo está tirando a estática dali do contato, mas você está prejudicando mais ainda a memória. Tá? Existem dispositivos que vai fazer como o álcool hidratado, um isolante, certo? Que você passa, que são como está fazendo os sprays, certo? Que você vai passar para tirar a borrachinha em último caso, mas às vezes você está parado lá, parou, não, borracha aí, você pega lá, passa, mas tenha certeza que a sua memória não vai durar muito tempo. E se vocês perceberem, todos os fabricantes avisam, tá? HD, memória, placa-mãe, processador, o que mais? CD-ROM, todo blindado lá, mas ele avisa também com esse símbolo daqui, ó. Eu esqueci de botar no slide, mas ele mostra com esse símbolo aí. Que aquele equipamento, aquele dispositivo, está sujeito a danificar com eletricidade estática, tá? Voltando aqui ao slide, ó. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem, mas é o que eu já acabei de falar. Todos os chips, placas e discos rígidos possuem aviso dos seus fabricantes, alertando sobre os perigos da eletricidade estática. Todos os fabricantes, sem exceção, dão este aviso. Infelizmente, 99% dos vendedores, usuários e além de muitos técnicos, como eu falei, ignoram esse aviso. Então é como eu falei para vocês, ela existe. Tá? A gente tem que saber lidar com ela, senão você vai perder o seu equipamento. Tá? Existem as formas de pegar. Eu vou até pedir que Prateado entre em contato lá em cima com um atendimento, que tem uma memória no meu armário para que traga, para que eu possa mostrar, certo? Porque aí é bom que eu já mostro aqui aos alunos a forma certa de pegar. Então, os fabricantes avisam. Mas será que a gente está prestando atenção? Será que a gente está fazendo da forma certa? Será que a gente está pegando o equipamento de qualquer forma? Porque se você tem uma televisão, tá? Eu já vi em muitos casos, você colocar uma televisão de tubo, como a gente chama de CRT, tubo de imagem, de lado de um gabinete. Isso é certo? Isso é errado? A gente vai aprender aqui nessa aula. Aí a gente começa... A Fabiana, né, lá de Sapé, ela perguntou sobre se eu colocar a mão na parede, vai descarregar meu corpo. Aí eu respondo agora, não. Por quê? Porque a parede, na maioria das vezes, ela recebe o atrito do ar. Então, possa ser que aquela parede esteja tão carregada quanto você, e você divida a carga com ela, ou até receba uma carga maior. Certo? Agora, quando ela está pintada, se for uma tinta a óleo, aí ela fica... ela tem um isolante ali, que não recebe tanto, mas você botar a mão na parede não vai adiantar, tá? Aí eu tenho uma pergunta aí, as cidades úmidas, não existe eletricidade estática? O que é que você acha, Graciane? Eu vou esperar a resposta dos polos aí, Bira, até pra gente dar uma girada nos polos, tá? Eu quero ver aí quem começa a me responder, se é verdadeira ou falsa essa minha pergunta. Em cidades úmidas, não existe eletricidade estática?